Cumprimento aos caros ouvintes do 14º Fórum Ambiental da Alta Paulista. Sou Bianca Moraes de Souza, graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras, e junto com a minha colega, Gabriele Carvalho Andrade, vamos apresentar o trabalho intitulado como Metodologias Alternativas no Ensino de Ciências, Uso de Teatro e Mitologia no Ensino de Movimentos Internos da Terra. A seguir, temos o sumário, onde vamos primeiramente introduzir o assunto, apresentar o desenvolvimento, seus resultados e discussões, suas considerações finais e as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. Introdução. A partir de um pensamento fragmentador e determinista, é possível observar no ensino de ciências currículos predominantemente prescritivos e conteudistas, que contribuem para o ensino expositivo e memorístico. Sendo assim, as universidades brasileiras têm a responsabilidade de discutir essa forma de ensino, através de algumas disciplinas, propondo outras formas de se entender a educação, tornando-se fundamental no currículo das licenciaturas. Com isso, os futuros professores precisam ter uma formação buscando o ensino contextualizado, possibilitando que os conhecimentos conceituais e pedagógicos estejam em consonância. Libânio aponta a formação inicial de professores de maneira a formar o professor especialista, apresentando uma forte dicotomia entre os saberes pedagógicos e os saberes específicos. Sendo assim, o docente não irá conseguir atuar como mediador entre o aluno e o conhecimento, fazendo com que ele possa apresentar certas dificuldades em relação à apropriação do que se é ensinado e o entendimento do mundo que o cerca. Pensando nisso, a disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências, pertencente à grade curricular da Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Lavras, tem como objetivo a construção de metodologias de ensino, possibilitando um ensino teórico-prático, que seja referente ao planejamento e desenvolvimento das aulas de ciências. Dessa forma, será apresentado nesse trabalho uma experiência realizada durante a disciplina para o ensino de vulcanismos e movimentos internos da Terra. O ensino sobre placas tectônicas e seus movimentos apresenta dificuldades, visto que a escala de tempo e espaço sobre esse assunto é muito maior que nossos sentidos podem captar. Sendo assim, utilizamos como estratégia pedagógica para o ensino dos movimentos internos da Terra e vulcanismo, com base na mitologia dos povos Mapuche, sendo apresentada por meio de um teatro. Os Mapuches, também conhecidos como araucanos, são populações indígenas das regiões correspondentes ao centro-sul do Chile e sudoeste da Argentina. De acordo com Ferreira e Nascimento Júnior, os mitos são um recurso pedagógico eficiente, pois eles trazem elementos que permitem a compreensão de uma parte da história e da existência da humanidade. Ela apresenta também uma grande importância antropológica, pois demonstra a cultura e o pensamento de um determinado povo. Diante dessas considerações, o trabalho tem como objetivo apresentar o que foi desenvolvido durante a disciplina, experiências, a discussão dos resultados e auxiliar a entender como a atividade ajudou na construção dos conhecimentos relacionados ao tema da aula e como a disciplina auxiliou na formação inicial de professores de ciências. Desenvolvimento. A proposta da aula foi desenvolvida na disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências, ofertada para alunos do terceiro período de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Lavras. Tínhamos o objetivo de manter maior interação com os alunos, a partir do desenvolvimento de estratégias metodológicas, com o intuito de romper com o ensino tradicional, que é apresentado de forma expositiva. A proposta da aula era para ocorrer em 30 minutos. A proposta de aula teve como base os parâmetros curriculares nacionais, no eixo temático Terra e Universo, e tinha como objetivo ensinar para alunos do terceiro ciclo, que correspondem ao sexto e sétimo ano do Ensino Fundamental 2, a teoria tectônica de placas, utilizando o vulcão como modelo. Como habilidade proposta para a aula, eles deveriam compreender outros fenômenos internos, por exemplo, tsunami, terremotos e maremotos, fazendo a relação ao que foi apresentado na aula. O tema transversal inserido na aula foi proposto pelos PCNs, sendo pluralidade cultural. Esse projeto, então, foi apresentado aos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência de Biologia da UFLA. Como forma de orientar para uma melhor dinâmica e potencialização da aula, os PIBidianos trouxeram pontos fortes da aula e os pontos a serem melhorados. Descrição da aula. A aula foi ministrada para alunos que estavam matriculados na disciplina e teve duração de 30 minutos, sendo dividida em 3 momentos. No primeiro momento, foi ensinado o mito do xerufe,
que fazia um paralelo com o conhecimento científico que seria trabalhado na aula. A seguir, será transmitido um vídeo da nossa apresentação. Mapuches contava a história de uma famosa criatura humanoide que se alimentava de pessoas e causava grande espanto e aterrorizava a região chilena. Eu sou forte e invencível, feito de pedra e magma. Eu gosto de me alimentar de pessoas. E eu vivo dentro do interior dos vulcões chilenos. E quando eu estou com fome, eu fico muito bravo. Cherufe. Não, é você. Cherufe era uma criatura devastadora e ninguém conseguia detê-lo. Até que um dia, um mandado do Deus Sol, vendo o tamanho do caos que Cherufe estava causando, enviou uma de suas filhas para colocar um fim em suas façanhas. Chega, Cherufe! A mandato do meu pai, Deus Sol, vim colocar fim nas suas tragédias que você tem causado. Não, você não vai me vencer. Você não sabe o que te espera. E Cherufe ficou congelado para sempre. No segundo momento, foram levantadas algumas questões problematizadoras, como, por exemplo, o que é o vulcão, o que sai do vulcão e por que não existem vulcões no Brasil. À medida que os alunos respondiam às perguntas, eram feitas mediações que auxiliavam na construção dos conceitos de forma coletiva. Algumas fotos de como foi a aula. No terceiro momento, foi proposto que os alunos desenvolvessem uma narrativa que retratasse os outros movimentos internos da Terra, com o intuito de desenvolver o conhecimento científico, assim como trabalhar com sua criatividade. Ao final da aula, foi pedido que os alunos avaliassem por escrito a prática desenvolvida. Com base nas falas dos estudantes e das atividades observadas durante o desenvolvimento da aula, essa prática foi analisada. Cumprimento aos caros ouvintes do 14º Fórum Ambiental da Alta Paulista, dando seguimento à explanação da Bianca. Sou Gabriele Carvalho Andrade, graduanda de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras e vou apresentar os resultados e as considerações finais desse presente trabalho. Resultados de discussão. Após o desenvolvimento da aula, os licenciados participantes fizeram colaborações referentes aos pontos fortes e pontos a serem melhorados na aula. Foram analisadas 14 sugestões dos alunos da disciplina que continham pontos positivos e pontos a melhorar. Com base na avaliação feita pelos alunos da disciplina, foi possível levantar alguns questionamentos. Desses 14 alunos, 8 deles destacaram a utilização do teatro como uma ferramenta pedagógica. Segundo os autores Torres e Salles, o uso do teatro como uma metodologia pode ser um meio pelo qual os educandos refletem sobre muitos temas referentes às ciências. Para Perassoli e colaboradores, alguns conceitos de biologia podem sair do papel e transformar-se em algo concreto e visível, assim sendo uma ferramenta de destaque para o ensino. Outros aspectos relevantes observados foram em relação à questão da interação, da criatividade, da dinamicidade e contextualização que a aula proporcionou, como destacados por 7 alunos. Nesse aspecto, são fundamentais para a construção do aprendizado de maneira efetiva. Tais características devem ser priorizadas no ambiente de ensino-aprendizagem, uma vez que os processos de aprendizagem é bastante complexo. Essas características podem contribuir para uma maior interação, motivação e interesse por parte dos estudantes. Um dos alunos apresentou o uso da metodologia como um ponto forte da aula, mas ele ressalta que poderia ter sido explorado um pouco mais do mito da construção dos conceitos. Conforme Silva e colaboradores, metodologia permite trabalhar em sala de aula o multiculturalismo. Com base nas falas dos participantes e das vivências proporcionadas aos estudantes, pode-se afirmar que a disciplina da metodologia do ensino de ciências tem se destacado no sentido de promover uma relação entre os conhecimentos científicos e pedagógicos, sendo essa relação fundamental para uma prática efetiva quando estes estudantes estiverem na escola. Nesse contexto, é exigido do docente um amplo conhecimento, tanto em relação aos conteúdos específicos quanto à utilização de materiais didáticos e pedagógicos. Desse modo, a utilização de ferramentas pedagógicas diferenciadas tem se mostrado uma grande
aliada no processo de ensino-aprendizagem, sendo fundamental que tais práticas estejam inseridas na formação de professores. Nas últimas décadas, o debate em torno dos processos de ensino e aprendizagem em ciências ganhou muita força, o uso de metodologias alternativas no ambiente educacional, sendo um tema discutido e debatido por diversos autores e pesquisadores da área. Além disso, na literatura encontramos interessantes sugestões de estratégias de ensino não tradicionais. E para finalizar, considerações finais. A disciplina de Metodologia de Ensino de Ciências se mostrou um importante espaço de formação docente, uma vez que possibilita uma aproximação aos estudantes com a prática pedagógica, mobilizando e articulando os conhecimentos científicos e os saberes pedagógicos e minimizando a dicotomia entre esses elementos que são fundamentais para a profissão docente. A partir da análise e discussão do presente trabalho, pode-se considerar que a utilização do teatro e da mitologia mapuche se mostraram estratégias pedagógicas interessantes para o ensino de conceitos referentes aos movimentos internos da Terra, bem como relações com as questões culturais de grande importância no processo de ensino-aprendizagem. Por fim, é relevante destacar a importância dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, de Biologia da UFLA, na construção da aula apresentada. Esse diálogo entre o PIBID e a disciplina tem se mostrado eficiente no processo de formação de professores. Aqui apresentamos as referências que utilizamos como embasamento para a construção desse presente trabalho, parte dela. E agradecemos carinhosamente aos nossos caros ouvintes do 14º Fórum Ambiental da Alta Paulista e a Universidade Federal de Lavras, que proporcionou esse trabalho, e a CAPES.